Isso é um plágio. Esse é o título de um discurso proferido por Martin Luther King nos Estados Unidos na década de 60, se a minha memória não está falha, no ano de 1965. Ele era um pastor batista, um ativista político, batalhou muito pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, num tempo em que os negros não podiam andar na mesma condução, na mesma via que os brancos, não podiam frequentar a mesma escola que os brancos, num tempo em que os negros eram desprezados e tinham a fatia mais cruel e menos remunerada de todo o trabalho da sociedade americana. Martin Luther King reuniu uma multidão de pessoas e no marco Lincoln ele se manifestou e fez um discurso que depois ficou mundialmente conhecido como I Have a Dream. É uma frase em inglês, eu sei que você já sabe, porque todos nós sabemos inglês. É que a gente pensa que não sabe, mas a gente sabe. É como, por exemplo, um garotinho que foi visitar um colega e chegou na casa desse colega e ele estava fazendo tarefa. Vamos jogar bola? Não posso, fazendo tarefa. Então eu te ajudo para terminar logo essa tarefa, gente. Então tá, vamos lá, a tarefa é de inglês. Aí o amigo perguntou, escuta, como é que é irmão em inglês? Ele falou, brother, não sei não. Essa parte aí, eu não sei, você me desculpa. Tá vendo? Sabia inglês, né? É que ele não sabia que sabia. A gente sabe. Então, I have dream significa eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E Martin Luther King, naquela ocasião, levantou-se como líder de toda aquela multidão de negros nos Estados Unidos, dizendo, eu tenho um sonho, e o meu sonho é que um dia neste país, em que nós temos pregado a liberdade, crianças negras e brancas possam jogar bola lado a lado. Eu tenho um sonho, eu sonho que um dia nesse país, que nós declaramos livre na Constituição, mas que na prática não é livre, em nossas escolas, um negro e um branco sentar-se-ão lado a lado e terão os mesmos deveres e os mesmos direitos. E eu plagiei esse tema desse discurso e quero aplicá-lo hoje à noite diante do texto de João 17 e dizer a você que eu também tenho um sonho. O meu sonho é com relação à igreja. E eu quero desafiar você a ler comigo João 17 e entender que Jesus também sonhou com uma igreja que fosse uma igreja capaz de andar pelo mundo e fazer diferença. Quando ele disse a Pedro, Pedro, eu estou edificando a minha igreja sobre esta pedra e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava dizendo, eu sonho que um dia a minha igreja vai avançar e vai resgatar vidas do inferno e vai tirar a vida das drogas, da prostituição e vai fazer diferença na sociedade. E quando Jesus ora pela igreja, em João 17, eu li esse texto e a primeira coisa que veio à minha mente é essa: eu também tenho sonhos para a igreja. Você tem sonhos para a sua vida? Você tem sonhos? Você tem alvos e projetos para a sua vida? Cadê a Josi? Josi? Please, fique em pé, querido, por favor. Hoje eu estou falando só em inglês. Você prepara, porque hoje eu vou terminar pregando em espanhol, Patinho, que é para fechar, né? A Josi tinha um sonho, irmãos. O sonho dessa menina nos últimos anos era ter mais um filho. Mas como todo sonho, ele sempre tem desafios.
E o primeiro desafio dela foi convencer o marido a ter outro filho. E ele dizia: pastor, nós já temos um, pensa no menino bom de Pissuí, já tem um, tá bom. E ela dizia: mas eu tenho sonho, eu quero ter outro filho. Aí quando ela conseguiu convencer o John, outros desafios vieram. Mas ela está em pé ali, só para ficar garantido, ela está grávida, irmãos. Vamos ter mais um bebê. Eu queria avisar, irmãos, cuidado, tá bom? Não beba. Os meninos estão brincando de beber água da igreja. Mas veja bem, irmãos, quando eu falei, irmãos, que era para multiplicar a célula, não era assim, multiplicando os meninos, tudo, né? É multiplicar ganhando gente nova, enfim, mas assim também é um jeito de multiplicar a célula. Mas eu queria que você soubesse sobre tudo que Jesus também, assim como a Josi sonhou com um filho, Jesus também sonhou com uma igreja capaz de transformar o mundo. Eu quero ler com você João capítulo 17. Abra aí a sua Bíblia, ou nesta era da tecnologia, acesse o seu aplicativo e vamos ver João 17. Jesus falou essas coisas, levantou os olhos aos céus e fez uma oração. E o capítulo 17 de João é a oração de Jesus pela igreja. Ele está orando por mim, querido, e por você. E ele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Ele falava a meu respeito, a seu respeito. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vão se reunir lá em Paranaíba, lá na igreja Ágape, que vão se reunir em algum tempo, espaço geográfico, por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me destes,
E a glória foi dada para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Feche os seus olhos, por favor. Bendito seja o teu nome. Jesus, nós te adoramos. Aqui neste lugar, nós invocamos o nome do Senhor e declaramos que este lugar é preparado para a glória do Senhor, porque aqueles que aqui estão aqui em o nome do Senhor Jesus, e o Senhor está neste lugar. Bendito seja o teu nome. Pai, nesta hora eu te peço, abre esta palavra ao nosso coração, abre os olhos, o nosso entendimento, os nossos ouvidos físicos e espirituais, para que ouçamos com clareza aquilo que o Senhor tem a ministrar ao coração e à vida de cada um de nós. Pai, na autoridade, no nome de Jesus, eu repreendo toda tentativa do diabo, toda tentativa maligna, todo espírito maligno tentando interpor-se entre a voz do Senhor no nosso coração. Eu repreendo agora em o nome de Jesus. Seque este lugar, Senhor, e que ao voltarmos para casa, o nosso coração esteja ardendo com o desejo de sermos uma igreja que o Senhor deseja. É isso que eu te peço nesta hora, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria começar dizendo uma coisa muito importante. A igreja é uma das minhas maiores paixões. Eu sou apaixonado pela igreja. E quando eu digo sou apaixonado pela igreja, é porque pulsa no meu coração desejo todos os dias de que eu seja parte da igreja que Jesus está edificando para transformar esta geração. Quando eu penso em igreja, eu estou pensando num grupo de pessoas que se reúnem aqui ou em qualquer outro lugar, seja num templo magnífico, seja embaixo de uma árvore, de gente que se reúne sob a convicção de que Jesus está no nosso meio, e onde Jesus está é tempo de cura, de libertação, de salvação, de milagre, de manifestação da graça e do amor de Deus. Quando eu penso em igreja, estou pensando em gente como eu e você, gente que pensa, que tem sentimentos, gente que chora, que ri, gente que brinca, gente que tem sofrimento, gente que enfrenta batalhas, gente que acerta, gente que erra, gente que está disposto a andar e a olhar para a palavra de Deus. Senhor, eu quero aprender com a tua palavra. Sabe, querido, há uma grande diferença entre a igreja que nós idealizamos e a igreja que é a realidade. Sim ou não, irmãos? Claro que há. Claro que há. Olha aqui para mim. A igreja, entenda isso, não é o reino de Deus. A igreja é uma parte do reino de Deus. O reino de Deus transcende muito as limitações da igreja. A igreja sou eu e você. A igreja está reunida em todas as partes do mundo, em todos os cantos, em todos os lugares.
rompendo barreiras, placas, denominações, nomes, para ser chamada igreja lavada pelo sangue de Jesus. Mas eu olho para a igreja, meus irmãos, e vejo, tanto quanto você vê, que nós temos tantos desafios. Eu sinto que nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e nos enchemos dessa palavra hoje à noite, para que você e eu realmente saímos aqui com o compromisso de sermos uma igreja que Jesus está edificando para fazer diferença nesse tempo. Então eu tenho alguns problemas com a igreja. Eu tenho alguns problemas com a igreja nesse nosso tempo. E se a gente lê a Bíblia, vai descobrir que não é só nesse nosso tempo, porque a Bíblia está repleta de cartas às igrejas, e em toda carta há uma repreensão, em toda igreja há um problema. A igreja de Atos 2 começou com um espírito de amor, de comunhão, que é praticamente indescritível em outra época. Eles vendiam tudo que tinham e repartiam entre si. Capítulo 2. Capítulo 6, Atos diz: e houve dissensão da igreja. A igreja é um grupo de pessoas que tem desafios como eu e você. Quando eu fui para a Coreia, eu fiquei pensando: Senhor, ajuda-nos a entender o que de verdade nós precisamos orar e fazer. Em todo culto, meus irmãos, lá na Coreia, todo culto, toda reunião de oração, a gente levantava às 5h30, tinha reunião de oração, depois culto, à tarde culto, à noite culto, e durante o dia a gente ia para umas cabaninhas de oração, umas portinhas para a gente orar, e oração. E toda reunião, presta atenção aqui, toda reunião, quem começava o culto fazia uma oração, e a oração era essa: Senhor, dá-nos a graça, se hoje acontecer uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Norte invadir a Coreia do Sul, dá-nos graça, Senhor, para mantermos-nos firmes na Tua palavra e diante do Senhor, ainda que isso nos custe a vida. Todo culto, irmãos, toda reunião de oração, às 6 da manhã, às 8, à tarde, à noite outra vez: Senhor, se hoje a Coreia do Norte invadir a Coreia do Sul e houver guerra entre essas nações, dá-nos graça para que a gente mantenha firme a nossa fé em Ti, ainda que isso nos custe a vida. Agora, meus irmãos, eu fico olhando nossas orações. Sabe como é que a gente ora aqui no Brasil? Senhor, estou saindo de casa agora, estou com tanta pressa, Senhor, manda um anjo e abre uma vaga no estacionamento para mim lá no banco. Um dia alguém contou um testemunho, disse: pastor, eu quero um testemunho. Eu falei: conta o testemunho. Eu queria agradecer a Deus, porque eu estava com tanta pressa outro dia, eu tinha que ir no shopping, e quando eu entrei pelo portão do shopping, eu fiz uma oração: Senhor, dá uma vaga bem em frente à porta do shopping. Irmãos, inacreditável. Quando eu virei a ruazinha em frente à porta do shopping, o que tinha lá? Uma vaga no estacionamento. E eu glorifiquei a Deus. Eu pensei: ah, Senhor, como nós estamos longe. Nós estamos orando, irmãos, pedindo a Deus uma vaga no estacionamento. Estamos orando a Deus por um carro melhor, uma casa melhor, um móvel melhor, uma TV melhor, um computador melhor, um celular melhor, enquanto a igreja no mundo está morrendo e dizendo: Deus, se for preciso, nós queremos morrer da nossa vida pelo Senhor. Eu tenho um sonho. I have a dream. Eu também tenho um sonho. E o meu sonho é viver uma igreja que seja capaz de transformar o mundo, não pela capacidade de atrair as pessoas com promessas de vida próspera e facilidade com Deus, mas porque vive integridade, santidade e unidade. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Vamos lá?
que a igreja viva em integridade, santidade e unidade. Amém, queridos? Os maiores fracassos da minha vida não foi porque eu perdi a capacidade de mobilização. Os maiores fracassos da minha vida não foi porque eu não tive habilidade de condução, nem de liderança. Eu sempre tive capacidade, habilidade de liderança e sempre vivi olhando para aquilo que tinha como alvo e sonho. Mas os maiores fracassos da minha vida é porque me faltou integridade, santidade ou unidade. E hoje eu quero desafiar você a sonhar comigo, com essa igreja que Jesus sonhou. Mantenha a sua Bíblia aberta em João 17. Que igreja é essa? Então eu quero pontuar com você algumas coisas desse texto. Primeiro, eu sonho com uma igreja que conheça verdadeiramente a Deus e a Jesus Cristo, revelado pelas Sagradas Escrituras. Você pode repetir? Vamos lá? Olha o que diz o verso 3: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo: Pai, eu quero que a igreja que eu edifiquei até aqui, eu quero que ela cresça e se multiplique, conhecendo verdadeiramente a Deus e a Jesus Cristo revelado pelas Escrituras. Meu irmão, eu fico olhando para alguns de nós nem conhecemos Deus de verdade. A gente ora, a gente pede, não sabe a quem estamos pedindo. Porque na verdade, se a gente for olhar na prática, nós temos muitos deuses aqui. Cada um ora ao seu Deus. E Jesus vem e diz: sabe, queridos, qual é o problema de vocês? Vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer ver um problema que a igreja enfrenta? Uma discussão quase interminável. Se a gente peca, a gente perde a salvação. Se você pecar, você perde a salvação. Aí outro vem e diz: não, se você entregou sua vida a Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que você faz. Outro dia o Mateus me fez essa pergunta pelo computador, e ele disse: pai, eu preciso de ajuda aqui num trabalho da faculdade, qual é a sua opinião? E aí eu respondi: meu filho, é o seguinte, se fosse há 10 anos atrás, eu ia fazer um documento teológico para você, para defender uma posição. Mas preste atenção, os dois lados estão certos e os dois lados estão errados. Ele falou: pai, complicou. É para complicar mesmo, porque nós estamos brigando dia após dia, porque não conhecemos de verdade nem a Deus e nem as Escrituras. Como assim? Imagine que você, Léo, vá para a faculdade. Está indo já, filha? Para a faculdade, já fez prova? Não? Então, você está livre dessa agora, mas segura firme aí. Você vai para a faculdade, chega na faculdade, vai fazer a prova. E aí você tem uma pergunta que você não sabe, mas o seu colega do lado está respondendo a pergunta com firmeza. E ele encosta a folha do lado e diz: pega aí, Léo. Aí você não aguentou e pegou. Copiou. Colou, pecou, sim ou não, irmãos? Vou perguntar de novo: colou, pecou, sim ou não, irmãos? Sim, pecou. Imagine que naquela noite Jesus volte para buscar a igreja e você, Léuria, está em pecado, filha, vai subir, sim ou não? Já viu? Temos divisão. Uns sim, outros não. Se tiver em pecado não vai subir. Ah, mas e se tiver tempo de arrepender, vai subir? Olha aqui para mim, querido, vou te responder essa pergunta. Se você é crente em Jesus Cristo, já entregou sua vida a Jesus, você não vai viver no pecado. O pecado não vai dominar a sua vida. Ainda que você peque, você vai saber no seu espírito que você não está em paz com Deus, e só vai ser livre ou quando abandonar o pecado ou abandonar a fé. Entende? Sabe o que significa, querido? Significa que se ela colou, ainda que tenha pecado, ela vai responder diante de Deus, mas uma vez selada pelo sangue de Jesus, ela vai subir comigo e com você,
quando Jesus voltar para buscar a igreja. Mas pastor, e se a pessoa continuar no pecado? Aí você lê a Bíblia em Hebreus. Hebreus está dizendo que aqueles que uma vez aceitaram a fé, começaram a caminhar com ela, e agora desistiram da fé e abandonaram ao Senhor, e tomaram a decisão consciente de abandonarem a fé. O Senhor está dizendo, Ele continua fiel, mas vai te abandonar, porque você o abandonou. Nós precisamos conhecer a Deus, irmãos. Precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Eu fico olhando algumas pessoas lutando com as coisas do diabo. Eu tenho a impressão que às vezes a gente fica correndo do diabo como se ele fosse nos devorar e fosse um inimigo intransponível. Olha, não entra nessa casa aqui tem um feitiço perigoso. E se você entrar aí, o diabo vai te pegar. Meu irmão, olha aqui para mim. Se você é selado no poder do Espírito Santo, não há poder das trevas que possa vencer a sua vida, porque sobre você há a marca do sangue de Jesus. Que história é essa? A gente ficar com medo do diabo? Que negócio é esse? E achar, não, pastor, a minha célula é uma bênção. Estava crescendo, multiplicando, pastor. A gente ia multiplicar, mas um dia chegou um cara estranho na minha célula. Eu acho que ele era do outro lado. E quando ele pisou na célula, o clima pesou, pastor. Ficou tenso. Eu senti na hora, o clima pesou. Meu irmão, você tem autoridade no nome de Jesus para repreender esse capeta lá na sua célula, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que está no mundo. É o diabo que tem medo de você e não você medo do diabo. Eu já contei aqui a história de um tio meu. O pastor estava viajando, ele era vice-presidente da igreja, e aí alguém ligou e disse, irmão, corre aqui em casa que meu vizinho está endemoniado. E ele falou, não dá, agora estou ocupado. Passou um pouquinho de novo, ó, corre aqui que o negócio está feio. E aí ele foi lá, ele mesmo contou a história, foi lá, estava com a vida muito... Você já percebeu, né? A vida estava complicada. E ele chegou lá, e o espírito maligno falou assim, você veio me enfrentar? E se eu começar a falar todos os seus podres agora para o pessoal que eu vi? Você acha que eu não conheço a tua vida, não? E o meu tio conta, eu saí daquela casa envergonhado e derrotado. Sabe por quê? Porque não entendeu ainda o Deus a quem ele serve. E o Deus a quem nós servimos é poderoso, infinitamente mais poderoso do que qualquer obra maligna. Sabe o que a Bíblia diz, querido? Esse microfone ficou ruim por quê? Está muito estranho. Me dá aquele outro. Melhorou agora. Isso. Sabe, querido, uma coisa que a Bíblia diz? Nós vamos conhecer o Senhor. E quando eu conheço o Senhor, eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço ou penso. A Bíblia diz que o Senhor vai derrotar Satanás pelo sopro da sua boca. Você conhece a Deus? A igreja que vai transformar esse mundo aí fora é uma igreja que conhece as Escrituras e sabe o Deus a quem serve. Nós precisamos aprender com Jesus. Ele está dizendo, Pai, eu te peço que essa igreja conheça o Senhor verdadeiramente e a Jesus Cristo a quem enviastes. Quando eu conheço a Deus, eu não temo o que me pode fazer o homem. Não me interessa o que as pessoas pensam. Eu sei quem Ele é e eu sei quem eu sou em Jesus diante de Deus. Meu irmão, se tem um camarada escolado em fracasso, sou eu. Já vivi tantos. Mas olha aqui para mim. Eu nunca vou me render ao fracasso, porque eu sei que Deus é poderoso para me pôr de pé e para me reconduzir todas as vezes que eu cair. E eu quero andar em santidade, integridade, unidade todo dia, porque eu sei que Deus tem grandes propósitos para a minha vida. Eu não vou abrir mão, porque eu sei quem Ele é.
eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Ele é o meu Deus. Segundo, que igreja é essa que eu sonho? Eu sonho com uma igreja que guarda as Escrituras, revelando os princípios ao mundo por sua maneira de viver. Você pode repetir essa frase? Vamos lá? Sabe como é que a gente prega ao mundo, irmãos? É vivendo. Sabe como é que eu vou ensinar a Léuria? É você, filha. Segura a onda hoje. Sabe como é que eu vou ensinar a Léuria que ela precisa amar? Amando-a. Sabe como é que eu vou ensinar a Léuria que a Bíblia ensina a perdoar 70 vezes 7? Perdoando. Sabe como eu vou ensinar a Léuria a amar as pessoas e servir as pessoas como servir a Deus, quando eu me disponho a servi-la? Sabe quando é que eu vou ensinar a Léuria que não pode colar na faculdade, quando eu faço a minha faculdade e não colo? Diga, filha, ande comigo. Você não precisa disso. Uma igreja que vai fazer diferença é aquela igreja que ensina a Bíblia não por aquilo que diz, mas por aquilo que vive. Sabe, querido, quando a gente vai transformar essa cidade, não é quando nós enchemos a cidade de igrejas. Eu disse aos pastores outro dia, nós não precisamos de mais igrejas aqui. O mundo e o Brasil não precisam de mais igrejas, irmãos. Vocês sabem o que eu estou falando. A gente sai por aí tropeçando em igrejas, sim ou não, irmãos? Tem igreja de todo tipo, para todo gosto, de todo estilo, com todo nome que você imaginar. Até aquela igreja de Jesus Cristo, Ele vem e você fica, se não estiver preparado. Tem de tudo. Nós não precisamos de igreja. Nós precisamos de crentes que se levantem na autoridade da palavra e vivam a palavra a partir da sua casa, do seu emprego, da faculdade, da escola. E esta palavra é que vai transformar a vida das pessoas. A igreja que Jesus está edificando e que Ele sonha, e que eu sonho, é uma igreja que olha para as Escrituras e diz, eu quero viver o que está aqui. Eu assumo o compromisso de viver o que está escrito. O meu compromisso é colocar na minha vida o que está escrito aqui todo dia. Se Ele diz que é para perdoar, eu vou perdoar. Se Ele diz que é para amar, eu vou amar. Se é para andar a segunda milha, eu vou andar a segunda milha. Se Ele diz que é para levar, eu vou levar. Se é para trazer, eu vou trazer. Se Ele disse, eu vou fazer. É por isso, queridos, que Jesus disse, Pai, santifica-os na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Terceiro, eu sonho com uma igreja que reconheça o poder da unidade em amor e que esteja disposta a pagar o preço dessa unidade. Você podia repetir essa frase, por favor? Talvez, querido, você chegou aqui pensando, eu ouvi uma palavra assim do tipo, você vai ser campeão, Deus vai te prosperar, Deus vai te enriquecer. Então essa pessoa não vai lá na igreja hoje para ouvir uma palavra de ânimo, mas esta é uma palavra de ânimo, porque se você viver esses princípios, você verá a graça de Deus transformando a sua vida por completo. E olha o que ela está nos ensinando. A igreja que Jesus sonha, é a igreja que eu sonho, é a igreja capaz de reconhecer o poder da unidade em amor e que seja disposta a pagar o preço dessa unidade. Olha o que diz aí a Bíblia no verso 21, para que todos sejam, o quê? Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, meus irmãos, quando é que o mundo vai crer que nós somos enviados do Senhor? Quando vivemos em unidade. Olha o verso 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que sejam um, assim como nós. O verso 22, eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.
O verso 23, eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em o quê? Perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e tenha amados a eles como amado a mim. O verso 26, ele termina dizendo, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Sabe o que Jesus está ensinando? Nós ainda não descobrimos o poder que nós temos na unidade. Olha aqui para mim. Ninguém pode parar um povo que tem unidade. Ninguém para. Nem toda a força do inferno pode parar uma igreja que vive em amor e paga o preço pela unidade. Unidade. Amor e unidade. Sabe qual é o nosso problema, querido? Nós brigamos demais entre nós mesmos, e é por isso que avançamos tão pouco. Olhe para as igrejas. A maioria das igrejas nascem, não é porque alguém teve um propósito missionário, é porque alguém brigou numa igreja e resolveu sair para criar a sua própria igreja. Eu queria que você pensasse nisso. A igreja que eu sonho é uma igreja que tem o reconhecimento do poder da unidade e faz desse poder o seu maior projeto de evangelismo. Quarto, eu sonho com uma igreja. Isso aqui é fantástico. Eu sonho com uma igreja cuja alegria plena não se baseia nas coisas deste mundo, mas no poder do Espírito Santo. Você pode repetir? Vamos lá? Jesus diz no verso 13, para que a minha alegria esteja neles e a minha alegria seja plena neles mesmos. A alegria da igreja não pode estar nas coisas que nós conseguimos conquistar. A alegria da igreja não pode estar nas coisas que Deus nos dá. A alegria da igreja tem que estar na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso significa, querido? Significa que você e eu estamos aqui, semana após semana, dizendo o seguinte: Senhor, nós precisamos de um milagre, mas se o milagre não acontecer, o Senhor é a nossa alegria. Senhor, esse ano, meu alvo é trocar de carro, mas se o carro não vier, a minha alegria não é o carro, a minha alegria é a presença do Teu Espírito em mim todo dia. Senhor, o meu alvo este ano é fazer a faculdade, mas se eu não entrar na faculdade, ainda assim, bendito é o nome do Senhor. Deus, eu tenho um problema de saúde tão sério, eu estou enfermo, e o médico diz que a enfermidade pode me matar, mas se o Senhor não curar essa enfermidade, eu quero ser feliz ainda e apesar da enfermidade, porque mais importante é a tua presença em mim. Isso é a alegria do Espírito Santo, querido. Isso é a alegria do Espírito. Não importa o que esteja à minha volta, eu sei que Ele está em mim, e a presença dEle em mim me basta. Há um hino no Cantor Cristão, que a maioria de vocês nem sabe o que significa, mas vou explicar. A Gabriela sabe, é da época do Cantor Cristão, filha. Muito bem. Raquel, essa galera nossa aí, né? Mais antiga. O Cantor Cristão é um hinário, é um livro de cânticos. Há um hino no Cantor Cristão que o autor diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E aí canta assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Ficou lindo. E apareceu todos os antigos. Todo mundo que é daquela época e não quis se manifestar no momento, manifestou-se agora. Olha aqui para mim, querido. Esse hino foi escrito por um homem, um próspero advogado em Londres, rico, famoso, bem sucedido na vida. Tinha mandado a esposa e as filhas para um tempo de férias, e a viagem foi feita num navio. Mas no meio daquela viagem, aquele navio foi atormentado por uma grande tempestade, e ele veio a pique, e a esposa e as filhas morreram naquele naufrágio. E ele então embarca num navio. Desculpe, as filhas morreram no naufrágio, a esposa se salvou. E ele embarca na próxima viagem, rumo a encontrar-se com a esposa, já sem as filhas. E ele diz ao capitão: olha, eu queria que você tentasse me mostrar mais ou menos onde aconteceu o acidente, onde eu perdi as minhas filhas. E a história diz que aquele homem recebe o aviso: olha, mais ou menos nessa região, em que o barco onde estava a sua família naufragou e as suas filhas morreram. Ele vai para a proa do navio, contempla a imensidão do mar. Era um dia lindo, não havia tempestades naquele dia, mas o coração apertado, cheio de dor, olhando para a imensidão do mar, com lágrimas nos olhos, uma profunda dor pela perda das filhas, ele começa a dizer: embora me assalte o cruel tentador, ainda que vis coisas me aconteçam, eu quero dizer, Senhor, eu sou feliz com Jesus. Eu não tenho mais as minhas filhas, mas o meu espírito é feliz em Jesus. Eu não tenho mais os meus mais preciosos bens, mas eu sou feliz com Jesus. Meu irmão, quantos de nós nos desesperamos por tão pouco, não é verdade? Quantos de nós murmuramos e lamentamos e reclamamos por tão pouco? A igreja que eu sonho é a igreja que está baseada não naquilo que ela recebe de Deus, mas na alegria do Espírito Santo. O que significa dizer que se você e eu temos, bendito seja o nome do Senhor. Se nós não temos, bendito seja o nome do Senhor. Se a despensa está cheia, bendito seja o nome do Senhor. Se a despensa está vazia, bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ele é a nossa alegria, e a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos? Então a tua força não está naquilo que você tem, a tua força está na presença do Espírito Santo de Deus em você em todo o tempo. A sua alegria não está naquilo que você ganha, a sua alegria está na presença de Deus em você em todo o tempo. Ah, como seremos diferentes, meus irmãos, quando nós vivemos essa realidade. Como seremos diferentes quando vivemos esses princípios. Quinto, eu sonho com uma igreja que não seja moldada pelos padrões do mundo, mas que viva em santidade pela palavra. Você pode repetir essa frase? Vamos lá? Jesus diz: eles estão no mundo, mas não são do mundo. E o mundo não é o espaço geográfico, é a estrutura em que esse mundo vive, é a decadência espiritual, moral, relacional em que nós vivemos. E Jesus diz: querido, entenda, você está nesse mundo, mas você não pode viver baseado no padrão do mundo, porque o mundo diz olho por olho, dente, e Jesus diz: se te ferirem uma face, oferece a outra. É outro padrão, sim ou não, irmãos? É outro padrão, não tem nada a ver com o padrão do mundo. No mundo a gente aprende, para ser feliz, você tem que fazer o que o seu coração deseja.
A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convém. Eu posso fazer todas as coisas, mas essas coisas não vão me dominar. Quando Jesus nos desafia a andar pelo padrão do mundo, Ele mesmo nos ensinou dizendo: a santidade é o desafio de quem assume o compromisso de viver uma vida reta diante de Deus. Eu quero terminar com o 6º ponto. Eu sonho com uma igreja que viva plenamente o chamado para resgatar vidas, abençoando-as. Você pode pedir essa frase? Vamos lá? Nós estamos perdidos, irmãos, como igreja neste país. Outro dia um pastor me disse: nós precisamos colocar mais crentes na política. Nós estávamos num grupo de pastores e eu disse a eles: eu gostaria de emitir aqui a minha opinião com toda franqueza, meus irmãos, com toda franqueza. Nós não precisamos colocar vereadores crentes, nós não precisamos de um prefeito crente, nós não precisamos de um deputado crente, nós não precisamos de um senador crente, de um presidente crente, que faça as coisas que nós gostaríamos que ele fizesse pela igreja. Eu quero um vereador, eu quero um prefeito, eu quero um deputado, eu quero um senador, eu quero um presidente que olhe para a nação e assuma o compromisso de conduzir essa nação debaixo da orientação da palavra de Deus, mas não naquilo que eu quero. Não quero ninguém cuidando de mim, nem da igreja. Sabe por quê, querido? Quem cuida da igreja é o Senhor de toda a terra e de todo o universo. A igreja não precisa de vereador, a igreja não precisa de deputado, a igreja não precisa de senador. Ele é o Senhor da igreja, é o Senhor do universo. Nós estamos equivocados, achando que a gente precisa interagir. O que nós precisamos é entender o que a Bíblia está nos dizendo. E ela está nos dizendo que nós somos chamados para resgatar vidas. Esse é o nosso chamado, irmãos. Se é professor, se é diretor de uma empresa, se é empregado doméstico, você trabalha numa firma, você é borracheiro, você é médico, você é dono de cartório, pode receber aí, filho. Enfim, seja o que você for, viva com a convicção de que você foi chamado por Deus para resgatar vidas. Esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. É para isso que nós estamos aqui, queridos. Quando a igreja compreender isso, tudo vai ser diferente. Quando nós começamos a nossa célula em casa, começamos eu a ver minha Vaninha. E eu disse para ela: nós vamos começar a célula e vamos estabelecer alguns desafios. Eu, não parece, irmãos, mas eu sou meio tímido. E eu não tenho muita facilidade de iniciar uma amizade nova assim, muito espontaneamente. Eu tenho que me esforçar um pouquinho. Mas quando a gente começou a célula, foi para ver, nós vamos convidar o nosso vizinho da frente. Eu ainda nem conhecia ele bem. Mas toda madrugada que eu levantava para orar, depois de um tempo de oração, eu passava naquele portão e dizia: Senhor, me ajuda, eu quero ter oportunidade para me aproximar desse menino. Eu quero me aproximar dele. E começamos a célula. Aí acho que a Vaninha chamou os meninos. Os meninos vieram e começaram a frequentar a célula. Depois veio a Mara. E depois veio o Leandro. E hoje a família toda está aqui, adorando o Senhor, servindo o Senhor.
Esse é o nosso chamado, irmãos. Nós somos vizinhos. Eu entro e saio de casa todo dia. Ele entra e sai de casa todo dia. Mas quando a gente compreende que eu estou ali, não é só para ser um bom vizinho, se ele precisar de mim. Eu estou ali porque Deus me chamou para ser um resgatador de vidas. É para isso que você foi chamado. Você está no seu trabalho, é para isso que você foi chamado, para resgatar vidas. E quando a gente pensa em resgatar vidas, nós estamos dizendo de alguém que tinha um destino eterno e que pela graça de Deus e a interferência da igreja teve a sua eternidade transformada. É disso que nós estamos falando, de gente com vida transformada. Você ouviu testemunhos no retiro? Quantos testemunhos? Você ouviu o testemunho do Edinho? Ouviu o testemunho do Pablo? Quantos de nós não estamos aqui, estávamos desgraçadamente perdidos e fomos abundantemente resgatados pelo sacrifício de Jesus? É para isso que você existe, querido. Para isso que você existe. Eu quero terminar fazendo um desafio ao seu coração hoje à noite. Há um preço, querido, para isso se tornar realidade. Há um preço. O preço já foi pago na cruz. É o sacrifício de Cristo por mim e por você. Mas para a gente viver em santidade, para a gente andar na palavra, para a gente andar em obediência, para a gente andar em unidade, eu preciso me esforçar. Eu preciso compreender o chamado de Deus para a minha vida. Então eu queria terminar fazendo uma pergunta a você. Você é a igreja que Jesus sonhou? Você é essa igreja? Responda aí no seu coração. Você é? Você é a igreja que entendeu quem é Deus? Alguns de vocês estão lutando contra tentações. Alguns de vocês já desistiram, porque disseram: eu não dou conta de vencer. Eu me levanto e caio, me levanto e caio, me levanto e caio. Eu já cansei de levantar e cair. É porque você ainda não entendeu quem é Deus, a quem você serve. Não há barreiras para o poder de Deus. Não há. Tem gente aqui que podia estar ferida, machucada, ter ficado pelo caminho, mas compreendeu que a graça de Deus é maior que todas as coisas, e é ela que nos põe de pé e nos faz caminhar outra vez, e outra vez, e outra vez, e vamos sendo transformados de glória em glória até o dia em que seremos chamados perfeitos na presença do Senhor. Há um preço. Há um preço para a gente manter a unidade, Léolia. Há um preço, meu filho. Você vai ter que me suportar. E eu vou ter que suportar você. E agora mais esse rapaz aí, para quem está para a família, eu vou ter que suportar ele também. E ele nos suportar. Vocês somos desafiados por Deus a vivermos uma igreja de maneira tão intensa e profunda que o mundo vai olhar e vai dizer: eu quero ir com você, porque eu sei que Deus está com você. Quando ele tiver dificuldade no trabalho, ele sabe a quem recorrer. O pastor Lírio contou no retiro, ele experienciou na faculdade, lá no curso, quando ele começou a dizer que era crente, todo mundo ria, tirava sarro dele, chamava ele de Jesus. Ô Jesus,
Ô Jesus! E ele ficou lá firmão. Sabe o que começou a acontecer? Quando os colegas de faculdade passavam por tribulações, sabe o que eles diziam? Ô Jesus, você pode orar comigo hoje? Eu estou precisando, cara. Eu estou mal. Porque eles entenderam que Jesus é a igreja quando a igreja se posiciona como Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Queria que você ficasse de pé.